Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, estamos aqui de novo, hoje com aula de História, né? Vamos finalizar o nosso livro, os nossos capítulos da nossa unidade 4. Estamos no capítulo 4 da unidade 4, o Segundo Reinado. Bom, gente, Dom Pedro II manteve-se no poder de 1841, ele assumiu o trono em 1841 e ficou até 1889. A gente conversou na aula passada um pouquinho sobre isso também, né? E que ele era inicialmente príncipe regente, porque ele foi deixado aqui por Dom Pedro I, criança ainda, e aí com os conflitos que estavam havendo no Brasil, os estados estavam querendo se separar do Brasil. Com isso tudo que estava acontecendo, decidiram diminuir a maioridade do Dom Pedro II, né, tinha 15 anos apenas, e aí ele foi coroado rei imperador do Brasil. E aí ele começou a reger, começou o seu reinado. Esse período ele foi conhecido como Segundo Reinado, porque o primeiro reinado foi o do pai dele, como a gente viu na aula passada. Nesse tempo, houve crescimento econômico e novas tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Coisas novas começaram a surgir, porque o Brasil já era independente. Então, o Brasil podia ter ligação com outros países, ligação com outras nações e aumentar a tecnologia, aumentar o conhecimento, aumentar os estudos e tudo mais. Então, a economia brasileira cresceu com as vendas de café para o exterior, porque a gente não dependia mais tanto de Portugal. A gente não precisava que Portugal ficasse nesse meio termo, né? A gente poderia vender diretamente, já que éramos um país declarado independente. As fábricas, principalmente as que produziam alimento, bebida e tecido, começaram a se desenvolver, começaram a vender mais, começaram a crescer. Inovações tecnológicas da época, como o bonde, a ferrovia, o telégrafo, o telefone e a fotografia, passaram a ser utilizadas. O que era uma coisa assim, muito nova, nova para os brasileiros, começou a ser usado aqui também. Foram chegando essas novas tecnologias, atualizando o nosso país. Em 1850, o tráfico de escravizados africanos foi proibido. Isso contribuiu para uma mudança na forma do trabalho das lavouras de café. E, em meados de 1870, começaram a chegar os imigrantes europeus como trabalhadores assalariados, ou seja, que recebem dinheiro para poder trabalhar. Os imigrantes estabeleceram-se principalmente nas fazendas de café no centro-oeste do estado de São Paulo. O que começou a acontecer? O tráfico negreiro ele foi proibido a partir de 1850. Né, o tráfico de escravizados. E aí, a partir de 1870, mais ou menos, os escravos eles não viviam muito tempo, porque a vida deles era muito dura. Então, mais ou menos uns 20 anos após a proibição desse contrabando, né, começaram a vir imigrantes da Europa para estar aqui no Brasil trabalhando nas lavouras de café. E aí começou a vir, os imigrantes começaram a vir e começaram a popular também o Brasil. Por isso que o Brasil ele tem muitas misturas, né? Nós somos um país com muitas misturas. Mistura de europeu, de negros, indígenas e tudo mais. Por isso que nós somos um país com uma diversidade muito grande. E muito bom isso, né? Aqui, as ferrovias estimularam o comércio e o desenvolvimento da cidade. Essa é a foto da Central do Brasil, a ferrovia que existe até hoje no centro do Rio de Janeiro. Aqui vocês vão ter umas atividades que vocês vão fazer relacionadas ao que a gente viu agora. E vamos para 1888. O que aconteceu em 1888? A abolição da escravidão. Os escravos foram libertos em 13 de abril de 1888. Vamos ver isso aqui? Os africanos e afrodescendentes, que não eram livres, resistiram à escravidão de diversas formas. Eles fugiam, formavam quilombos, que eram grupos, né, de negros fugidos e de outros livres. Formavam revoltas, como a dos malês.
lutas judiciais entre escravizados e senhores, etc. Com o tempo, o movimento abolicionista, que apoiava a abolição da escravidão, da escravatura, brasileiro ganhou força e lutou pelo fim da escravidão. O movimento contava com a participação de escravizados, libertos, militares, advogados, jornalistas, estudantes, entre outros. Então, não era só uma minoria de pessoas que queria que isso fosse abolido do nosso país. Grande parte da população, se não a maior, né, por isso que houve a libertação, que queria a liberdade dessas pessoas. Que essas pessoas trabalhassem, sim, mas recebessem pelo seu trabalho, recebessem dignamente, e que elas não fossem obrigadas a trabalhar do jeito que eram, castigadas do jeito que era, que é um absurdo, né? Somos todos iguais. Na década de 1870, foram criadas as sociedades emancipadoras do elemento servil e de libertação no Rio de Janeiro, ligadas aos abolicionistas que mobilizavam recursos para a libertação dos escravos. Então, já estava havendo, né, uma movimentação para a libertação dos escravos. Esse daqui é Luiz Gama, um advogado abolicionista, que era a favor da abolição da escravidão, então ele lutava por isso, e o André Rebouças, engenheiro abolicionista também. Foram decretadas diversas leis que antecederam a abolição da escravidão. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. Então, proibiu o tráfico dos africanos, aquela que a gente falou lá em cima, no segundo reinado, né? A partir de 1850 foi proibido o tráfico, porém, ainda era feito contrabando, o tráfico continuou de forma clandestina, então não acabou com o tráfico de uma vez por todas. Em 1871, veio a lei do ventre livre, que libertava os filhos das escravizadas a partir daquele ano, né? Então, se ela tivesse um filho naquele ano, o filho dela seria livre, porém continuaria ali com a mãe e, infelizmente, trabalhando também, né? Porque para ficar lá, para comer, eles obrigavam o trabalho. Em 1885, foi assinada a Lei do Sexagenário, que concedia liberdade a todos os negros com mais de 60 anos submetidos à escravidão. O que acontecia nessa lei, gente? A expectativa de vida dos escravos não era alta, não era grande, eles não viviam muito tempo. Por quê? Porque eles ficavam debaixo do sol, de chuva, trabalhavam o tempo todo. Então, a expectativa de vida deles não era até 60 anos, eram raros os que viviam até 60 anos. Então, essa lei ela foi meio fajuta, né? Por quê? Porque eram pouquíssimas as pessoas que conseguiam chegar aos 60 anos e serem livres a partir dessa data. Em 13 de maio, eu falei 13 de abril, é 13 de maio, tá? Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea determinou o fim da escravidão de pessoas. Então, a partir de 13 de maio de 1888, acabou a escravidão. Todos os negros tiveram que ser livres. Eles tinham que, ou se eles fossem continuar trabalhando na fazenda, se fossem continuar trabalhando na lavoura, eles tinham que receber e tinham que ser tratados dignamente, como eles deveriam ter sido desde o início, né? Que nós somos todos iguais. Aí aqui vem um jornal espalhando a notícia, a Gazeta de Notícias. Detalhe da primeira página do jornal Gazeta de Notícias. Vem aqui, ó, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Aí, nesse dia, foi uma festa para principalmente para as pessoas que eram a favor da abolição. Então, gente, a princípio, a matéria é essa, tá? Aqui, nas atividades, vocês não precisam fazer a atividade número 1, porque nós vamos fazer juntos na aula ao vivo, porque precisa dessa não, vou fazer o contrário. Eu vou passar esse videozinho agora, e aí vocês fazem, e aí na aula ao vivo a gente discute sobre ele, tá? Então, vamos lá. Ah, não, esse daqui é um jogo.
Eu me confundi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse joguinho aqui na aula ao vivo, assim como a gente jogou das outras vezes, foi bem divertido, né? Então, a questão número 1 pode deixar em branco, vamos fazer juntos, não precisam fazer. E na questão número 2 também, infelizmente, vamos ter que deixar em branco, porque teríamos que nos reunir em grupos, porém, estamos impossibilitados de fazer isso, né? Então, na aula ao vivo, a gente vai resolver a questão número 1 e número 2 dessa página, tá bom? Crianças, um beijo, até a próxima, fiquem com Deus.